Oi, boa tarde. E aí? Bom dia ou boa tarde para você. Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a resenha de um perfume. Aqui atrás eu coloquei como objeto de decoração mesmo. Então, esse brinquedo eu ganhei de uma pessoa, né? Hoje eu não tenho mais contato com essa pessoa. Esse outro brinquedo eu resgatei. Tava estragado. Encontrei jogado, jogaram fora. E eu meio que reciclei. E ficou muito bem. Ó, a Xanin tá entrando no meio do vídeo. Dá um oi, Xanin, pro pessoal. E aí, tá vendo? Agora ele tá com a coleira de identificação. Então, os vídeos que eu fizer, eu acredito que eu vou deixar esses brinquedos atrás como parte da decoração mesmo. Ó, não mexe. Então, ele tá mexendo com os brinquedos. Ele quer a atenção do vídeo pra ele, gente. Xanin, não faz isso. Ai, ai. Então, o perfume que hoje eu vou fazer uma resenha, Quasa Surf de O Boticário, e essa é a versão de 125 ml. Então, nessa época eu comprei esse perfume, deixei ele guardado por um tempo, né? Ele é um perfume masculino e a versão de 125 ml. O vidro, o frasco é muito bonito. Ele se encontra vazio. Tem pequenos resquícios dentro do frasco, mas não tem mais nada que dá para borrifar. Mas dá para sentir ainda perfeitamente bem. Gente, então essa aqui foi a primeira versão do Quasa Surf. Eles, eu lembro que a propaganda desse perfume é com um surfista, né? Um surfista aí muito famoso, né? Então, o surfista era o garoto propaganda desse perfume. E eu lembro que na época eu comprei ele assim que foi lançado. Esse frasco aqui é a primeira versão, né? Depois, com o tempo, foi reformulado. Eu não prometo, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês verem a versão depois que reformularam, o frasco mais recente. Então, esse é o frasco mais antigo, de 125 ml. O frasco mais recente é 100 ml, né? Só que esse perfume já saiu de linha, né? O Boticário aí não vende até então, não se vende mais, não se fabrica. Você pode encontrar em colecionadores, em algumas lojas de internet, em alguém que gosta de colecionar. Eu sei que saiu de linha, né? Saiu de linha. E o que eu tenho a dizer sobre esse perfume? Bom, primeiro eu vou falar sobre as notas olfativas, né? Depois eu vou falar a minha experiência com ele. Então, ele é um perfume assim mais fresco, com frutas aí cítricas, mandarina, toranja, né? Um tipo de laranja, tem pimenta preta, tem abacaxi. Isso aqui, eu lembrando que eu estou falando da primeira versão. Depois que reformularam, eu não sei dizer se estava do mesmo modo. Então eu estou falando da primeira versão com o frasco antigo, né? Então sobressai muito essas notas mais cítricas, de abacaxi, mandarina, toranja também. Tem uma nota aí de pimenta preta, se eu não me engano, né? Tem um pouco de flor, se eu não me engano, gerânio. Tem notas amadeiradas, sândalo, né? Tem almiscar, tem e tem também notas
ambaradas nele. E tem algumas outras também, mas resumindo mesmo, ele começa cítrico, ele começa bem cítrico, fresco, com um doce moderado, um doce bem leve, não é nada doce enjoativo. Pessoal aí, formiguinha, não vai gostar muito, não é a proposta, não é essa, é um aquele doce mais moderado, mais frutal mesmo e um leve cítrico. Então, depois que passa mais algumas horas, eu lembro que ele fica aí, mas sai um pouco mais essa nota doce, mas sai um pouco do cítrico, fica uma coisa mais amadeirado, mais masculino ainda, né? É, algumas pessoas comentaram também, não foi uma percepção só minha, mas algumas pessoas também comentaram que, por exemplo, que quando borrifava ele, né, que as notas de saída, ele ficava de um tipo. Depois que passava algumas horas, algumas pessoas falaram, e eu também tive essa mesma impressão, de que quando passou algumas horas, ele lembra um pouco cigarro. Quando a pessoa fuma um cigarro, né? E aí a pessoa quer disfarçar o cheiro e bate um perfume por cima, chupa uma bala para disfarçar o cheiro. Não é igual cigarro, não é nota de tabaco. Não é bem isso. Eu falei que lembra. É um pouco parecido algumas horas depois, que passa algumas horas depois, lembra um pouco aí pessoas que fumam e batem um perfume por cima para disfarçar o cheiro de cigarro, o que chupam uma bala, né? Então, lembra um pouco. Mas não é ruim, não é isso, né? É um perfume masculino, é um perfume mais adulto. Eu, eu não consigo ver assim uma pessoa muito jovem usando, não, né? É mais adulto, mais maduro, mas tem assim uma percepção, um adulto jovem, vamos dizer assim, né? Então não é nada tão juvenil, pelo menos na minha percepção, né? E gente, eu usei isso aqui, eu era uma pessoa, eu tinha um tipo de vida, né? Eu tinha uma outra, assim, vamos dizer, camadas de personalidade. Eu era mais, eu estava em uma outra fase da vida, eu era mais, eu era mais conservador, eu era, eu tinha, eu era, vamos dizer assim, né, mais preso em questão de personalidade. Eu, então, eu era uma pessoa e esse perfume ele acompanhou uma transição, porque hoje eu me sinto e eu sou uma pessoa totalmente diferente da época de quando eu usava isso aqui, ó, né? Então minha personalidade foi mudando. E esse perfume acompanhou essa transição aí de personalidade, de fase, né? Então, eu tinha um tipo de vida, eu tinha um tipo de camadas de personalidade, de rotinas que hoje são diferentes, né? E o cheiro acompanhou. Então, esse cheiro me remete muito a essa época, me lembra alguns trabalhos que eu tive, me lembra um pouco aí de relacionamentos passados, no âmbito geral, de amizade, entre outras coisas também, experiências que eu tive, né, trabalho voluntário, então me remete a todo um tipo de vida que eu era. E quando eu cheguei na fase final desse perfume,
eu já estava com outro tipo de vida, um outro tipo de personalidade. Então, quando eu sinto isso aqui, tá seco, mas ainda dá para sentir. Então, quando eu sinto isso aqui, me vem muita lembrança, me vem uma. O pessoal fala, né? Metamorfose. Eu acho que é esse o termo correto. É aquela, como se fosse a personalidade, né? A lagarta e de repente uma outra personalidade sai do casulo com uma outra personalidade. Então, é essa sensação de quando eu lembro, quando eu pego nesse frasco, quando eu sinto. E como foi minha experiência em relação a outras pessoas? Eu era muito elogiado mesmo o quase surf. Eu era muito elogiado com isso aqui. Isso aqui arrancava elogios de mulher, de homem, de tudo que você imaginar, sabe? Outra coisa, na minha pele, 6 borrifadas, 6, só 6, 3, vamos dizer assim, né? Gente, ficava o dia inteiro. E teve uma vez que eu borrifei, cheguei em casa, fui dormir, ó, pescoço no travesseiro. Grudou no travesseiro. Mais de um dia no travesseiro. O cheiro impregnou, grudou no travesseiro. Isso aqui na pele também, ó, ficava o dia inteiro. Então era um perfume assim muito adulto, muito cheiroso, muito sofisticado, um leve cítrico, uma leve refrescância, mas um, com aí o notas de coração, né, um pouco mais amadeirado e me traz muita lembrança. Me lembra do que eu já fui, do que eu sou hoje, me lembra do que eu passei, me lembra de como eu cheguei aqui e lembrando que esse é o frasco mais antigo de 125 ml. Dizem que a versão do frasco novo de 100 ml tinha um cheiro mais diferente, né? Tinha um cheiro aí, diz que lembrava muito um perfume da Natura, a versão reformulada, com o frasco reformulado. O perfume, gente, eu não sei se eu vou lembrar. Eu vou tentar, não prometo. Se eu conseguir, eu vou estar colocando na tela do vídeo. Era um caiaque. Agora eu não sei se é o caiaque aéreo. É aéreo que chama? Ó, gente, me desculpa se eu errar o nome, tá? Mas eu vou tentar tá trazendo e colocando na tela. O caiaque ou o rubinão. Eu acho que é o caiaque aéreo. Aéreo. Eu acho assim que se pronuncia. Então, eu vou verificar e se eu tiver certo ou errado, mas eu vou tentar, não prometo, mas vou tentar colocar a imagem na tela para vocês, tá? Então, saudade disso aqui, sabe? Eu vivi muita coisa com isso aqui, gente, muita, mas muita coisa, muita coisa. Eu acho que um vídeo só para falar de experiência com esse perfume, das notas dele todas muito bem trabalhadas, até a proposta dele também muito interessante. Onde que eu imagino usando isso aqui? Muitas pessoas gostam de falar, usar para que ocasião? Bom, eu vou falar para vocês, é uma coisa que eu já vou deixar claro nos vídeos nesse e nos vídeos a seguirem, que eu uso perfume assinatura, um único perfume para todas as ocasiões. Sim, tenho outros, tenho, né? Às vezes eu borrifo outros para poder estar sentindo um perfume diferente, mas eu gosto de perfume assinatura, né? Mas se você é aquele tipo de pessoa, ai, eu quero um perfume para cada ocasião, para cada situação diferente. Por exemplo, eu vejo esse perfume uma pessoa, um homem, usando ele assim com roupa leve, pode ser uma roupa social, né, ou um esporte fino, andando de bicicleta na praia, ou um, talvez é um homem que esteja aí ó, na beira da praia
ou em um clube, ou em um lugar aí, né, que tenha essa pegada aí com coisas mais frutal, né? Então combina mais mesmo com praia, acredito eu. Praia, clube, estabelecimento aí, talvez um restaurante mais ao ar livre, né? Então ele tem essa pegada, ele lembra muito. Outra coisa interessante, no início, depois que vai passando o cheiro cítrico, o cheiro frutal, ele fica com um cheirinho que lembra um pouco aquela areia de praia. Gente, não é igual, lembra. Ele tinha várias camadas e depois é aquela que eu falei com vocês, né? Que vai nas horas finais lembra aí uma pessoa que fumou um cigarro e quer disfarçar o cheiro com a bala, um pirulito ou batendo perfume por cima. E as últimas notas que, que ficam aí até o final, que ficavam até o final, era uma coisa mais amadeirada. Então, gostaram da resenha de hoje? Ó, esse vídeo eu vou estar colocando em todas as minhas redes sociais, acredito eu. Mas eu peço para vocês que, se for no YouTube, que dê um joinha, que se inscrevam no jornal, compartilhem para pessoas se quiserem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo feito com muito carinho aqui para vocês, né? E logo em breve eu volto a trazer resenha de outros perfumes, que alguns eu já tenho, né? E outros pode ser que eu faça resenha de perfumes que eu já tive. Esse eu tive, mas eu tenho o frasco. Alguns eu não tenho mais o frasco, mas eu posso estar fazendo também. Deixa aí o que você achou. Você conheceu o cheiro do primeiro frasco ou do frasco mais recente? Perfume saiu de linha. Eu não gostei que tirou de linha, mas e o que vocês acharam? O que vocês acham sobre isso? Falem aí a opinião de vocês, tá, gente? Mas com muito respeito, né? Nada de agressividade, viu? Aí, ó, beijo pra vocês e até a próxima.